Bom dia, galera. Tá começando mais um rapidinho aqui no Zona Rubro-Negra. Domingo, dia 7 de junho. Eu e Alan vamos falar aqui um pouquinho sobre a entrevista do Witzel, né, do governador do Rio de Janeiro, lá na Flá TV. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, agradecer aqui a presença do Alan, cara. Como é que você tá, cara? Bom dia. Bom dia, Marcão Beton. Bom dia, inscritos e inscritas aqui no canal Zona Rubro-Negra, mais uma vez aqui na Rapidinha do canal Zona Rubro-Negra. E hoje com um tema, né, que vai dar polêmica para variar. Abertura de espaço para o governador do estado do Rio de Janeiro na Flá TV. Você concorda com isso ou não? E a gente vai debater um pouquinho, eu e o Marcão, dia 7 de junho de 2020. Está começando mais uma Rapidinha aqui. Agora, importante a sua participação. Não deixe de colocar seus comentários aqui abaixo para que a gente possa entender qual é a opinião de vocês. Eu não quero persuadir, e o Marcão também não, a opinião de vocês. Por isso, a gente quer ler vocês aqui no comentário. Não deixe de participar da Rapidinha do canal Zona Rubro-Negra. Vamos que vamos, Marcão Betão, que está começando a Rapidinha mais uma vez. Então vamos lá. Só para todo mundo saber qual foi o cenário, né? Ontem, né? Contextualizar, Marcão. Vamos lá. Só para contextualizar. Boa, Alan. Essa foi boa. Para contextualizar, então, ontem, no dia 6, né, no sábado, a Flá TV lançou um vídeo, né, lá no YouTube com a entrevista do Witzel, né, falando muito sobre o Maracanã, né, essa relação Flamengo-Maracanã, o Maracanã fazendo 70 anos, né, e aí foram feitas algumas perguntas. Tem muita coisa interessante para a gente falar da entrevista, né, o Witzel até falou mais coisas do que eu imaginava até. Depois o Alan vai falar sobre uma certa parte aí, né? Se disse rubro-negro e tal, isso aí a gente já dá aquela segurada, mas ele falou bastante coisa sobre o Maracanã, né? E aí a primeira pergunta da Luana lá na Flá TV foi o porquê da nova licitação, por que sair do consórcio anterior, né? E se fazer uma nova licitação. E aí o Witzel chegou e falou assim, ó, eu conversei com todos os clubes, né, com todos os clubes cariocas que jogam no Maracanã, né, os 4 grandes, né, na verdade os 2, né, Flamengo e Fluminense, Botafogo e Vasco jogam menos, e aí todos falavam, ó, a gente leva o público, mas sai praticamente de mãos vazias, porque paga muito para o consórcio, sobra pouco da renda, né, e o governo tinha um dado, que aí é uma novidade para a gente, novidade mais ou menos também, é que o consórcio estava inadimplente com o governo, ou seja, o governo do Rio de Janeiro não recebia nada com relação ao consórcio do Maracanã, o consórcio atrasado. Alan, é surreal, né, cara? É surreal a quantidade de jogos que tiveram ali, o percentual que era pago ali da renda, né, o que se tirava dos clubes para se colocar no consórcio, e o consórcio não repassava nada para o governo. É, no mínimo, muito estranho esse consórcio ter ficado tanto tempo lá, né? Então, Marquito, vamos lá, meu parceiro. Eu acho que tem alguns pontos que a gente tem que colocar aqui para o torcedor rubro-negro, né? A gente tem que separar um pouquinho aí essa entrevista. Eu já vi alguns criticando o espaço que foi dado ao governador até o momento, né? Não sei até que horas, mas assim, ao atual governador do Rio de Janeiro, o senhor Witzel. Mas, pessoal, é importante a gente entender e, sem querer, né, politizar essa questão. Entendam uma coisa. É fundamental que o Flamengo tenha um bom relacionamento com os órgãos governamentais. Gostem ou não gostem, é fundamental. Se a gente quer continuar administrando o Maracanã, se a gente quer ter a oportunidade de conquistar, de ganhar a concessão pelo prazo de mais 35 anos, a gente precisa ter esse relacionamento com os caras. Não adianta, não tem para onde correr, né? Uma vez dito isso, galera, o que é importante a gente destacar aqui é o seguinte, Marquito. A Odebrecht, a gente já sabe, graças à Operação Lava Jato que teve, né, que desvendou vários mistérios, que não eram tão mistérios assim, né, para alguns, mas acabou trazendo à tona, a conhecimento popular, todos os acontecimentos da parte ali obscura do futebol, que eu costumo falar aqui para vocês, rapaziada. Vocês começaram a ver? Então, até então, para eles pouco importava se o consórcio era lucrativo ou não. Era apenas uma forma, né, Marcão, de facilitar todos os... Como é que eu vou falar assim? Os negócios. Todos os negócios. Vamos usar dessa forma para a gente não se complicar, não ter que ligar para o Dr. Hollenberg e tudo mais.
Então, para facilitar as transações, os negócios que ali estavam, né, utilizando o Maracanã ali como pano de fundo. Mas voltando aqui, Marquinhos, então, a Odebrecht não pagava o governo do Estado do Rio de Janeiro, porque até então eles alegavam que não era rentável, né? Todo o aglomerado ali do Maracanã. Aí começaram a ter uma disputa contratual onde eles alegam que a questão de não derrubarem o Museu do Índio, onde seria construído um shopping ali, acabou impactando no projeto inicial, no consórcio, e isso acabou virando essa briga. Ao assumir, esse ponto é positivo, a gente tem que parabenizar o Witzel, ele teve sim peito de derrubar, de peitar e de tirar a Odebrecht como gerência, como administradora do Maracanã, e isso abriu a possibilidade de nós nos tornarmos os administradores do Maracanã. Que o Maracanã melhorou consideravelmente é notório. Eu, que sou um torcedor assíduo de Maracanã, Marquito, eu percebo as diversas melhorias que o Flamengo tem. Flamengo e Fluminense, né, aquele primo pobre que eu já expliquei para vocês, tem implementado no estádio, né, melhorias consideráveis que, desde que foi entregue pelo Comitê Olímpico, foi entregue totalmente destruído. Eu afirmo sim e quero que alguém possa rebater o que eu vou falar aqui agora. Se não fosse o Flamengo ter colocado dinheiro lá atrás, lembra daquele buraco que tinha no meio do Maracanã, Marcão? Se não fosse o Flamengo ter colocado dinheiro para poder resgatar o Maracanã, para poder ter os jogos, o Maracanã estaria hoje horroroso, estaria entregue, né? Nem sabe lá Deus o que seria o Maracanã hoje, tá, Marcão? Então, esse primeiro ponto foi positivo, mas temos mais coisa para falar daqui a pouco, quando o Marcão ainda continuar contextualizando, eu volto com meus pitacos. Ele ainda falou, né? O Witzel ainda falou que houve um ganho tanto para Flamengo como para o governo, né? O governo do estado. Diz que o Flamengo passou aí de arrecadar 10 mil por jogo para arrecadar 2 milhões. Isso aí é um pouquinho de exagero, né? A gente tem feito aqui os borderos e para você ter uma renda líquida de 2 milhões, você... Ih, rapaz, tá dando um eco aí, ó. Deu um problema aqui, vai. Você para ter uma renda líquida de 2 milhões, você tem que ter uma renda absurda de 4, 3 e 800. Não é sempre que o Flamengo coloca uma renda absurda dessa, né? Isso aí são jogos de Libertadores, são ingressos muito caros com casa muito cheia, né? Para você conseguir isso. Mas sim, o Flamengo tem um aumento de receita com o Maracanã, advinda da troca aí da administração, né? Da administração sair da Odebrecht e vir para o Flamengo e para o Fluminense. E diz que o governo passou de não receber nada, já que a Odebrecht estava inadimplente, para receber 250 mil por mês. E aí entra naquela conta, né, Alana? Toda a renda, todo jogo tem ali um pedacinho da renda, os 90 mil ali que vão ali para aquele caixa para que seja pago aí por mês a questão desse, entre aspas, aluguel do Maracanã. Com relação às melhorias que o Alan falou aí, o Witzel também falou que está muito satisfeito com a administração do Flamengo, né? E aí ele citou algumas dessas melhorias, né? Ele fala que o estádio está bem cuidado, né? O estádio está recebendo, então está fazendo, tá girando a economia, os clubes estão lucrando, né? Está gerando emprego. Ele inclusive falou da alimentação ali dentro do Maracanã, né? Então ele também vê melhorias aí na questão dos serviços prestados dentro do Maracanã. Eu confesso, eu vou pouco ao Maracanã, né? Eu tenho que me deslocar 1.500 quilômetros para ir no Maracanã. O Alan tá lá todo dia, né? Todo jogo o Alan tá lá. É visível mesmo, Alan, essa melhoria nesses serviços de alimentação, esses outros serviços que ele cita aqui, você consegue ver essa melhoria também? Então, Marquito, vamos lá. Primeiro, dessa parte da fala do Marquito aí, eu quero contextualizar também aqui, né? Ou contribuir a questão do ganho financeiro. Não é bem isso que ele falou, tá? Vale reforçar aqui que se nós pegarmos ali os ganhos que o Flamengo teve com relação à bilheteria, subiram consideravelmente, mas graças ao ano mágico que nós tivemos em 2019. É verdade também que você, sendo administrador do estádio, você deixa de pagar aquele aluguel mais caro que nós pagávamos, Marquinhos. Era em torno de 750 mil. Depois a gente pagava o lucro do consórcio, né, Alan? Hoje a gente não paga mais isso. É isso, e um lucro absurdo. Por quê? Porque era uma folha de pagamento muito inchada. Tinha muitas coisas a serem pagas que, até então, eram favoráveis.
que a dona Odebrecht pagava. A partir do momento que a corda do pescoço apertou, que ficou asfixiada financeiramente, começou a cobrar, né, uma melhoria financeira na questão do contrato. Por quê? Porque queria tentar fazer o Maracanã se tornar sustentável mesmo com muita gente mamando naquela tetinha ali, né, meu parceiro? Mas eu não estou aqui para querer ficar falando desse lado aqui. A verdade não é essa parte de 2 milhões, não é. Voltando aos números, o Flamengo aí arrecadou no passado em torno de 104 milhões de bilheteria, e desses 104, o Flamengo ficou com 52, né? 54 milhões. Foi algo dessas cifras. Então a gente está querendo falar o seguinte: do custo Maracanã, ou melhor, da arrecadação bruta do Maracanã, o Flamengo conseguiu ficar com quase 50%. Então, 50% são despesas, né? Que é ainda um estádio muito caro, Maracanã. Mas sim, se tornou um estádio lucrativo para o Flamengo. Se a gente for analisar o Fluminense, ele não tem lucratividade nenhuma com o Maracanã. O Maracanã continua sendo para ele um estádio ruim. E se buscarmos o contrato que o Fluminense tinha com a Odebrecht, Marquito, para eles foi horrível. Porque eles tinham um contrato... O contrato deles com a Odebrecht era melhor do que o nosso, né? A mão com açúcar. O contrato deles era maravilhoso. Então, o Fluminense não perdia o dinheiro que está perdendo hoje devido à sua torcida não frequentar o estádio, não acompanhar. Com relação às melhorias, Marquito, é porque, assim, são melhorias estruturais. Nem todo mundo consegue ver. O estádio foi entregue completamente destruído. Com relação a cadeiras, com relação a bares, ao campo. A gente tem visto aí, a gente viu ontem uma foto do gramado, a gente até falou na live de ontem, parceiro, sobre a questão do gramado e tudo mais. Está lindíssimo agora a grama de inverno, né? Está muito bem tratado. Aí você pega vários locais que não tinham ar-condicionado funcionando, e aquele ar-condicionado, ele não é nacional. São peças que você tem que trazer de fora, custa uma fortuna, né? Já foram melhoradas, já foram trocadas, substituídas. Não é em todo lugar ainda que tem. Um exemplo, eu já não frequento há muito tempo, porque desde que essa atual diretoria assumiu, os caras triplicaram o custo para você ir de Maracanã mais. Um setor que eu sempre gostei, não vou ser hipócrita de frequentar, mas que hoje, infelizmente, não cabe no meu orçamento. Tá? Ali, o ar-condicionado continua quebrado, continua sem funcionar, Marcão. Mas o Flamengo faz diversas melhorias. Para a galera que acompanha e conhece bem as estruturas do Maracanã, sabe o quanto o Flamengo melhorou, o Flamengo já revitalizou o estádio. Tem ainda custos absurdos para serem revitalizados. Vou te dar um exemplo. A questão ali do teto do Maracanã, Marquinhos. Aquele teto precisa ser substituído. Aquilo ali vai custar muita grana. Ele também fala da geral, que vai ter o retorno da geral, já foi aprovado na LERJ. E o próximo concessionário que assumiu o Maracanã por 35 anos vai ter que arcar com esses custos. Esses são os custos muito pesados. A gente vai ter que entender ali, né, um projeto de viabilidade ali para poder apresentar junto aí quando o Flamengo for concorrer aí essa licitação. Marcão, mais Maracanã hoje para a gente é fundamental e que assim continue. Na última parte da entrevista, ele fala que não vai participar do processo licitatório, né, da próxima licitação do Maracanã. Ele não vai participar da avaliação do mérito, mas aí ele diz que torce para que o Flamengo, né, seja aí o concessionário pelos próximos 35 anos, né? E aí ele fala exatamente nessa parte, no finalzinho ali da reportagem, ele fala que na proposta da próxima licitação, né, já vai estar no contrato o retorno aí, a implantação da geral, a volta da geral. Então ele fala que teremos geraldinos novamente no Maracanã. Eu acho, cara, extraordinário que se tenha geral. A minha preocupação isso vai gerar custo, vai ter que ter alguma obra ali, né? E aí o próximo concessionário sabe que vai ter que entrar com um dinheiro firme ali para fazer uma nova geral, né? E aí a gente precisa entender o que é essa nova geral. Será que é tirar as cadeiras da Norte para ele está considerando geral? Para mim não é, né? Então, assim, tem muita coisa aí que a gente precisa ver, que a gente precisa avaliar para saber o que é essa volta da geral ou não. Eu fiquei meio assim, até meio com medo, Alan. Falei, cara... cara, assim, a gente já comentou sobre isso, já falaram até da possível retirada das cadeiras, né? Só que isso acaba alterando a questão do impacto, do peso, da carga que vai acabar exercendo sobre a arquibancada. Então, impacto estrutural no Maracanã, né?
a parte do estádio, né? Tudo tem que ser muito bem calculado, porque quando eles jogaram o Maracanã abaixo para poder reconstruir no estilo FIFA, padrão FIFA, eles acabaram mudando completamente ali, né, a questão de carga e tudo. Então, isso tem uma complexidade. E assim, Marquinhos, concordo com você, vai sim se tornar obrigado, né, ter investimento pesado, porque os custos não são baratos, como eu tive um prévio conhecimento ali, porque você vai ter que fazer o alargamento ali, né, do fosso, ele não é fosso, eu esqueci, do vomitório. O nome daquilo aí são vomitórios. Você tem que fazer o alargamento dos vomitórios para poder fazer com que o número maior de pessoas acabe conseguindo sair ali, né, debandar do estádio, caso aconteça alguma coisa. Tem uma série hoje de medidas que lá no passado, Marquinhos, não tinha, questão de corpo de bombeiro e tudo mais. Então tem uma complexidade absurda e serão colocados muitos milhões ali para poder voltar, né, retornar com a geral, Marcão. Outra preocupação é se a gente vai perder o estádio para ter que fazer a geral. Uma obra, às vezes a gente fica sem o estádio aí para poder jogar. É mais uma preocupação que a gente tem que ter. Bom, isso aí foi a entrevista do Witzel na Flá TV, né? Eu queria pedir para vocês deixarem aí nos comentários aí o que vocês acharam. Oi. Não vai acabar sem o papai falar um negócio. Vem cá. Então vai. Tem a hipocrisia, pelo amor de Deus, de querer colocar na cabeça do torcedor que você é rubro-negro, amigão. Você veio do estado de São Paulo, você era corintiano, como a imensa nação rubro-negra é quem acaba elegendo, né, os governantes, principalmente o governante do Rio de Janeiro, você já está tentando vestir uma camisa que não lhe pertence. Então, menos. Outra, falar que vai acompanhar o Mengão na Libertadores, vai acompanhar no Rio, não, Marqueto, nem fica nervoso. Vai acompanhar o Mengão no Mundial, eu não sei se você conseguirá chegar a tal ponto, meu parceiro. Primeiro, você vai ter que resolver uns probleminhas que surgiram aí com relação à sua administração no governo do Estado do Rio de Janeiro, mas estaremos aqui sempre monitorando e acompanhando. Marcão Beton, um bom dia para você, ótimo domingo, meu parceiro, e até a próxima, rapidinho. Bom dia para você, Alan, bom dia para todo mundo. Então, deixa aí os seus comentários aí, cara, coloca aí nos comentários o que vocês acharam, algum ponto que você achou importante aí da entrevista e tal. A gente vai comentar com vocês aí, a gente vai falar com vocês sobre isso também. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também, se quiser, tá? E lembrar, hoje à noite tem Livezona de novo, Livezona de domingo, e a gente vai comentar sobre mais assuntos do Flamengo, beleza? Um abraço para todo mundo e fui!